Revisão da vida toda que nós comentamos na semana passada, o Supremo Tribunal confirmou uma decisão de fevereiro que permite que aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS tenham direito à chamada revisão da vida toda. A advogada em sua casa, com a doutora Mariana Rosário. Doutora Mariana já está conosco, tudo bem, doutora? Feliz ano novo, bom dia. Olá, bom dia a todos, feliz ano novo, as pessoas daqui, todos que estão ouvindo em casa, que nos estão acompanhando em mais um ano, que vai ser um ano muito bom e muito próspero para todos nós. Doutora, continuando o tema, né, a revisão da vida toda, eu queria que você reforçasse como os aposentados devem fazer, aqueles que se enquadram, devem fazer a partir do momento em que eles percebem que tem esse direito, né? Que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, vai ter um cálculo em relação à aposentadoria. Exatamente. Diferentemente de algumas aposentadorias, por exemplo, a aposentadoria rural, que o próprio beneficiário pode ir lá pedir no INSS, esse tipo de a revisão para a vida toda, o que é, na verdade, a revisão para a vida toda, né? Como a gente já tinha falado, é incluir as parcelas anteriores a julho de 1994 no cálculo para a pessoa ter um aumento do benefício. Então, por exemplo, às vezes ela ganha um salário mínimo, agora ela pode ganhar mais de um salário ou até mesmo o teto do INSS. Né? Então, ele vai ter que precisar, de qualquer forma, um advogado. Por quê? Vai precisar fazer o cálculo todo novamente do benefício dele. Seja das parcelas retroativas, ou seja, vai ter que calcular tudo que ele recebeu a menor, né, até que ele se aposentou, e agora o novo benefício. Então, o que a gente fala, você se enquadra nesses requisitos, você acha que você se enquadra, ou então o seu pai, sua mãe, que tem uma pensão e que você acha que já recebeu esses requisitos, a orientação que a gente dá principalmente é procure um advogado para fazer o cálculo realmente, para ver se você tem alguma vantagem em entrar nisso, porque nem é todo mundo que vai ter vantagem. Vai ter gente que, inclusive, pode diminuir o benefício, assim, entre aspas, né? Porque a própria STF já julgou que não pode haver diminuição. Né? Isso, graças a Deus, foi um ótimo ganho. Porque, às vezes, muitas pessoas podem entrar na justiça achando, sem esse cálculo prévio, sem essa análise prévia, achando que iria ganhar alguma coisa, e no final, quando vê, na verdade, não era para ganhar nem tudo que está ganhando. Tem prazo para pedir essa revisão? Não, até então não tem prazo. Porém, tem que se enquadrar em todos os requisitos. O que muitas vezes acontece é a pessoa tem um só e quer entrar. Não pode ser assim. Até então, o STF falou que tem que ser todos os requisitos juntos. É como se fosse um combo. A pessoa tem que fazer parte daquele combo daquelas pessoas. Não pode, por exemplo, como a pessoa teve um benefício, por exemplo, agora em 2020. Quem foi contemplado em 2020, quem começou a receber em 2020 a aposentadoria, não vai ter direito, não se enquadra mais. Aí já cai, entendeu? Por exemplo, não tem 10 anos, já passou de 10 anos da primeira parcela, que tem que ser, tem um prazo, né, que a gente chama de prescricional da primeira parcela. É o prazo de 10 anos, quando você começou a receber. Já tem mais de 10 anos, não tem como enquadrar. Então, por isso que eu digo, vocês têm que fazer essa análise, levar para um advogado para fazer o cálculo, mas quem realmente se enquadra é uma oportunidade muito boa, porque além de aumentar o vencimento, vai ter direito, inclusive, do retroativo do que recebeu, né? Então, esse cálculo, é um dinheiro bom, assim. A revisão da vida toda não é para todos, como diz. Quais são os aposentados que podem aderir? Por exemplo, buscar, ver se tem alguma coisa ou não. Só o aposentado, por exemplo, que é aposentado por idade, por trabalho, como é, por exemplo? Normalmente é por idade e tempo de contribuição. Quem é rural não vai ter direito, gente. Volta a bater nisso, porque tem muitos rurais. Quem é rural não tem direito. Então, normalmente, a idade e tempo de contribuição. Porque as pessoas têm que ter contribuição anterior a julho de 94. Um dos requisitos, anterior de julho de 94, a primeira contribuição. Ter o benefício concedido entre 1999 a 2019.
Então, a pessoa tem que ter se aposentado entre 99 e 2019 e ter recebido a primeira parcela, no mínimo, em 10 anos. Então, esse é um dos primeiros requisitos básicos para olhar. Isso vale, como eu volto a repetir, aquelas pessoas que antes da crise, que a gente sabe que na década de 80... o Brasil passava por uma hiperinflação. Muitas vezes as pessoas tinham um salário muito bom e caiu. Tudo isso. Vale mais... Se a pessoa antes de 99 tinha empregos bons, ganhavam bem, elas têm o direito de fazer essa revisão. Isso vale também para quem é pensionista, tá, gente? E os herdeiros. É muito bom lembrar disso, porque quando a gente olha os parâmetros, provavelmente são pessoas que já estão a certa idade. Não é isso que são contempladas. Sim. São pessoas que têm normalmente uma certa idade. Então, o que a gente aconselha é, quem é herdeiro e vê que o teu pai teve essas contribuições, tudo, o herdeiro também pode pleitear, porque era um direito do pai, né, e que o herdeiro também pode se beneficiar, assim como quem é pensionista. Por exemplo, o marido morreu, ele trabalhava na década de 80, na década de 70, um salário muito bom, ela ficou com a pensão do marido, então ela também tem um direito, né, de aumento dessa pensão. Eu estou vendo aqui, doutora, revisão, aposentadoria, idade, tempo de contribuição, especial, pessoa com deficiência, invalidez e pensão por morte, como você está falando agora, né? Exatamente, exatamente. Todos que são beneficiários do INSS, somente desse sistema, né? Somente desses, porque às vezes a pessoa chega assim, aposentadoria rural. Por que a aposentadoria não entra rural nisso? A aposentadoria rural, você não é obrigado a fazer uma contribuição para o INSS. Não tem uma contribuição, né? Exatamente, você tem que comprovar que você trabalhou ruralmente. É bom explicar, porque muita gente acha que contribuir com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais é contribuir com o INSS. Não, gente. É diferente, né, doutora? É totalmente diferente. Doutora, explica pra gente, então, um pouco, para o pessoal de casa entender. Pronto. A contribuição para sindicatos é como se fosse... primeiro, quem é rural normalmente não é obrigado a se filiar a nenhum sindicato. Isso já é batido no nosso direito. Então, normalmente, a maioria das profissões não são obrigadas a fazer coisas de sindicato. Começa por aí. INSS é uma coisa própria e específica. Uma coisa é você contribuir por seu sindicato rural, porque o que é o sindicato rural? É a junção daquelas pessoas para procurar melhorias, às vezes vender. Por exemplo, aqui perto tem um grande produtor de mel. Então, se junta aquelas pessoas para terem mais competitividade. Isso é um sindicato. É a união das pequenas pessoas para terem força. O INSS é justamente a questão da previdência. Então, você vai ter o direito a uma licença maternidade, porque quem é sindicato, você está lá, você é membro quando você está fazendo contribuição. Você parou de contribuir, você não é mais membro. E o INSS não é bem assim. O INSS tem as regras de carência, você tem um direito, as mulheres, a doença, né? Auxílio doença, auxílio maternidade, tudo isso. E o rural é um especial, porque a gente sabe que da Constituição do Brasil existiam muitas pessoas que trabalhavam e trabalham até hoje na área rural desde criança, né? Inclusive, pode até ser incluído esse tempo de você conseguir comprovar que você trabalha quando você era criança, é incluído no cálculo. Nessa revisão também? Não, na rural. Ah, tá. Na rural. Porque a diferença é justamente isso. A rural você não é obrigado a fazer contribuições. É diferente, por exemplo, aqui, vocês que trabalham na rádio, são radialistas, eu que sou um profissional autônoma, se a gente não contribuir, a gente não tem direito. Isso é simples. Não contribuiu, você não tem direito, porque você não foi lá e não participou, né? Toda pessoa que tem CLT assinada tem a contribuição obrigatória do INSS. Você não pode deixar. Por isso que muitas pessoas fazem ainda por fora as previdências privadas. Então, por isso que, no caso da revisão da vida toda agora, somente as pessoas que, de fato, tiveram uma contribuição para o INSS antes de 94. Isso é muito importante, porque eu já recebi mensagem justamente por isso, de pessoas rurais achando que teriam direito, e não é bem assim. Isso tem a ver também com o Plano Real, né? A partir de 94, 93, né? Na verdade, foi justamente por isso. O que eles quiseram. Na verdade, o legislador meio que teve uma preguiça, entre aspas, para deixar assim, bem um pouco mais claro, assim, bem grotescamente falando, teve uma preguiça de fazer uma fórmula
Porque tudo, gente, é fórmula. A gente acha que é só chegar lá com o documento. Não, tem que calcular tudo bonitinho, tudo certinho. Eles meio que tiveram uma preguiça, assim, entre aspas, falando, de botar nessa fórmula a conversão das moedas. Porque a gente teve uma troca muito grande de moeda naquela época, né? Toda hora era cruzeiro, cruzado, toda hora uma coisa diferente. O RV, né? É... Teve também. Então, tudo isso, aí tinha que fazer as conversões, tinha que fazer tudo isso. Então, para ele não ter que fazer isso, eles botaram uma regra de transição, que é essa regra que as pessoas têm, pior do que a nova e anterior, entendeu? Então, por isso que o cálculo é tão importante nessa questão. Por isso que você que se enquadra nisso, você não pode simplesmente ir lá no INSS e pedir. Você vai precisar, sim, de um advogado que faça uma análise, principalmente prévia, se você vai ter direito ou não. A documentação é muito extensa para essa revisão a vida toda? Normalmente, o CNIS, que é a carteira de trabalho, normalmente vai ter essas informações, né? O que acontece, como são casos mais antigos, provavelmente vai ter alguma, vamos dizer assim, às vezes está apagada, às vezes as pessoas perderam, então, mas é necessário pegar todas as informações, principalmente as que comprovam que você teve contribuições abaixo de 94, em julho de 94. Então, você vai ter que comprovar que você, de uma forma ou outra, você contribuiu. Né? Porque aí é uma coisa mais extensa, porque depende de casa a casa. Porque o que acontece muito, às vezes a pessoa tem um CNIS dela com algum erro e vai precisar fazer alguma modificação, ou então ela trabalhou em alguma empresa, a empresa não fez a contribuição de forma correta. Eu já trabalhei em um caso, por exemplo, quando eu trabalhava em uma empresa, interna de uma empresa, que a empresa, por erro, ela abriu 2 contas previdenciárias para a pessoa. Então, a pessoa recebia como se fosse... Ela tinha 2 números previdenciários, então ela recebia 2 vezes. Foi uma complicação. Aí, depois, quando ela foi se aposentar, viu o erro e ficou aquilo para resolver. Então, pegue essas documentações. Quando você teve seu benefício, então a carta do INSS, ou a sentença, né, se for judicial, principalmente quando você recebeu a primeira parcela do benefício, que é importante, você tem que levar esse documento também para saber qual é a primeira parcela, e o seu CNIS, para saber puxar se realmente tem alguma coisa para consertar, e a partir dali o advogado vai dar um encaminhamento. Pronto, uma última pergunta aqui da ouvinte lá do povoado Ilha. Contribuição. Teu benefício. Bom dia, doutora. Eu sou aposentada pelo tempo de trabalho e também tenho, na idade, eu também foi junto, né, por causa do tempo de trabalho, eu trabalhava na prefeitura e me aposentei pelo tempo de trabalho, pela minha idade também. Aí eu queria saber se eu tenho direito também de receber esse benefício. Meu nome é Maria. Uma coisa importante que ela falou, que ela trabalhou na prefeitura, né? Tem que ver a primeira coisa, se a prefeitura era regimento próprio, tinha lei própria de servidores, tinha tudo isso, ou era INSS. Se ela tiver INSS e bater todos os pontos que ela também entra, porque a gente isso é para todo mundo, não adianta ter só um ponto, como eu já tinha falado. Tem que juntar todos os pontinhos, né, e chegar lá. Se ela se enquadrar em tudo isso, ela vai ter o direito. Entendeu? Então, ela precisa olhar principalmente isso. Regimento, ela recebe pelo INSS ou pelo regimento próprio, né? Primeira coisa. Porque não é todo município que tem. Tem município que tem município que não tem, que é CLT mesmo, né? Se ela tem. Segundo ponto, se ela acha que ela tem, pega as documentações dela, tudo isso que a gente está falando, e procura um advogado, de preferência um previdenciário, né, para fazer esse cálculo prévio e conversar. Porque o advogado, antes a gente recomenda, né, a gente tem essa questão principalmente, é conversar primeiro com a pessoa, fazer essa análise de documento para ver se realmente a pessoa tem direito ou não. Porque se vamos dizer que a pessoa não tem direito, está faltando um quesitozinho, entrar na justiça, pedir isso aí vai ser em vão. Só vai gastar o tempo da pessoa e o tempo do advogado, né? Porque não vai conseguir. E ainda vamos levantar a mão pro céu, porque o STF falou que não pode diminuir o valor. Porque se pudesse diminuir o valor, aí o que ia ter de gente sendo sacado... Era o caos, né? Ia ser o caos. Aí o INSS ia entrar com um monte de revisão e haja o que houver. Pronto, temos que encerrar aqui. Muito obrigado, doutora Mariana Rosário. E até a próxima. Até a próxima.
Vamos todo mundo para ter um ano maravilhoso. Em caso de mais dúvidas, entre em contato com a rádio, diretamente comigo pelo Instagram. E ofereçam temas, novas formas, porque 2023 vem aí, é só o início de coisas boas. Você pode entrar em contato comigo pelo meu site marianarosario.com e pelo Instagram marianarosario.adv. E até semana que vem. Até semana que vem. Nosso programa